bem-vindo a mais uma aula do curso Como Montar uma Gráfica Rápida. Neste módulo do curso, nós vamos entrar efetivamente no assunto principal do treinamento. E nesta aula, nós vamos fazer um paralelo, estabelecer as diferenças básicas entre o offset e o digital. Eu gostaria de falar sobre as diferenças entre os processos de impressão digital e impressão offset, embora hoje em dia até os processos de impressão offset também se beneficiam dos meios digitais através do processo CTP. CTP é um processo que nós chamamos de Compute to Plate e é um processo computadorizado de gravação das chapas usadas na impressão offset. Antes, o processo era analógico, através da intermediação do fotolito para a gravação da chapa, e da chapa se passava o processo para o papel ou para o suporte final. Mas esse assunto ficará para depois, porque antes de entrar com assuntos mais técnicos, eu gostaria de falar um pouco sobre a história e evolução dos meios de impressão. Então, para começar, não posso deixar de falar sobre o papyrus. Papyrus é uma planta que os egípcios antigos processavam para obter o pergaminho. Também o papiro, apesar de ser a planta, ficou também sendo o nome do material utilizado para receber as escritas dos egípcios. O papiro era obtido utilizando a parte interna branca e esponjosa do caule do papyrus, cortado em finas tiras que eram posteriormente molhadas, sobrepostas e cruzadas para depois serem prensadas. A folha obtida era martelada, alisada e colada ao lado de outras folhas para formar uma longa fita que era depois enrolada. A escrita dava-se paralelamente às fibras. Podemos dizer que o papyrus é o primo mais antigo do papel, que também é uma pasta de celulose com um processamento mais refinado do que o do papyrus. O surgimento da impressão só foi possível pela invenção e refinamento das técnicas de fabricação do papel na China antiga. Desde a invenção do papel à atualidade, a tecnologia de impressão evoluiu muito, marcando e fazendo história. Muito antes de Gutenberg, as inovações chinesas nas tintas, impressão xilográfica e impressão com caracteres móveis de argila já tinham prestado sua contribuição para a comunicação impressa. A xilografia funcionava assim. Os moldes, padrões ou tipos, como eram chamados, eram esculpidos em madeira ou moldados em argila ou mesmo talhados em pedra. Aí passava a tinta na superfície desses moldes e o colocava sobre a superfície que receberia a impressão. Era um processo mais ou menos parecido com o carimbo que temos hoje. Durante séculos, os monges copistas garantiram a manutenção e a reprodução de textos sagrados, mas apesar do empenho, a demanda já era grande e esse trabalho era muito demorado. Aí, depois da xilografia, vieram os tipos móveis, e a figura mais expressiva para o aprimoramento das técnicas de impressão foi Johannes Gutenberg. Gutenberg é a personalidade que podemos dizer que revolucionou pela primeira vez a indústria gráfica. Considerado o inventor da imprensa, foi quem revolucionou esse tipo de comunicação. Teve um papel fundamental no desenvolvimento da Renascença e na Revolução Científica. Lançou bases materiais para a moderna economia baseada no conhecimento e a disseminação de aprendizado em massa. Em uma época de conflitos religiosos na Europa, Gutenberg, ao inventar a tipografia, contribuiu demasiadamente para a reforma protestante, ajudando os protestantes a disseminarem os novos ideais pelo continente. A tipografia foi um processo capaz de imprimir caracteres móveis. A máquina criada por Gutenberg ficou conhecida como sendo o prelo de Gutenberg. Posteriormente, no século XIX, a tipografia começou a evoluir. Então veio a linogravura, até chegar ao atual processo offset que conhecemos hoje. A primeira gráfica no Brasil aconteceu somente em 1808, oficialmente instalada, que na verdade era a imprensa régia, implantada no Rio de Janeiro por Dom João VI. A partir daí, movimentos comerciais, associações e sindicatos começaram a atuar na organização do mercado editorial. Assim como a Revolução Industrial e as várias inovações que foram surgindo, chegamos aos processos que encontramos na contemporaneidade.
Atualmente, o mercado gráfico convencional tem apresentado várias opções tecnológicas que suprem necessidades que até então eram específicas de grandes empresas gráficas. Consequentemente, os itens impressos se tornaram mais baratos, mais ágeis e com qualidade cada vez mais superior. O setor representa 1% do PIB brasileiro e 3,3% do PIB industrial, sendo responsável pela geração de mais de 200 mil postos de trabalho diretos. E nos últimos 15 anos, investiu perto de 6 bilhões de dólares em máquinas, equipamentos e novas tecnologias. O mercado de gráficas digitais vem ganhando espaço dia após dia, devido ao surgimento de novas tecnologias que estão tornando os equipamentos cada vez mais acessíveis, e os custos das impressões também acabam se tornando mais módicos. Hoje é possível adquirir equipamentos nas mais variadas alternativas de preço, e o melhor é que se pode investir em máquinas e impressoras conforme a demanda estimada. Na próxima aula, daremos continuidade ao assunto da multiplicidade entre os processos de impressão analógica e digital. Então, até a próxima aula.